Nesta semana em Quando Me Apaixono, Karina diz a Lázaro que, se ele ainda quiser, os dois podem se casar somente no civil e pedir a bênção de Padre Severino, pois não está mais disposta a abrir mão de sua felicidade por causa de ninguém. Lázaro vibra de felicidade e sai correndo para pegar a noiva no colo, e diz a ela que é o homem mais feliz do mundo. E se pudesse, casaria com ela naquele exato momento. A galera vibra com a felicidade do casal. Enquanto isso, na capital, Matias conta à família que Adriana e ele pretendem se casar. Feliz da vida, a moça mostra o anel de compromisso que ganhou e todo mundo parabeniza o casal. Gonçalo pede a palavra e, dizendo que está muito feliz com a notícia, lembra que no dia seguinte, um novo ciclo se inicia para todos e ainda diz que casar com a mulher que ama é uma bênção. Matias diz que, da mesma forma que o pai, ele encontrou em Adriana o que estava procurando. E os três casais de pombinhos brindam a felicidade, a saúde e o amor. Na bonita, Karina revela que foi Renata quem abriu seus olhos e a fez ver que não podia continuar acomodada. A bordadeira conta que se casou com Álvaro por causa de uma promessa de seu pai, mas conseguiu se perdoar por esse erro e se dar outra oportunidade. Renata, então, lembrando de Gonçalo, cita uma frase do pai e diz: "O perdão não apaga o passado, mas permite mudar o futuro." Então é isso aí, Karina. Tô feliz por você estar se dando a oportunidade de ser feliz. E bora servir as taças de vinho para fazer um brinde para o novo casal de pombinhos que acabou de reatar. No dia seguinte, Regina comenta com Roberta que dali a algumas horas vai estar casada com Gonçalo. A garota, que sempre consegue ser inconveniente, comenta: "Pois é, para você ver como é a vida. É muito estranho que você e Josefina tenham se apaixonado pelos mesmos homens. Primeiro pelo meu pai, Roberto. Depois, pelo meu pai, Gonçalo. Mas olha só, você foi a esposa do Roberto, e ela foi a amante. E depois, ela foi a esposa do Gonçalo, e você, bem, a terceira esposa dele, pois com você, o papai está se casando pela terceira vez." O clima muda totalmente com a chegada de Renata e Jerônimo. A moça diz que chegou direto do aeroporto só para ajudar a mulher a se vestir de noiva. Enquanto isso, Roberta se morde de inveja e diz a si mesma: "Ah, Renata, você não sabe como fico louca. Pois apesar da Regina pensar que eu sou a filha dela, ela te ama tanto." Enquanto isso, Josefina, a cria de Fred Krueger, já está pronta para mais de uma de suas maldades. A mulher chega de táxi à igreja onde será realizado o casamento e manda o taxista esperar, enquanto dá uma olhadinha no local, para saber como poderá agir mais tarde. Na casa de Regina, Jerônimo se despede, dizendo que vão deixar as mulheres se arrumarem. Inês aparece e Jerônimo pergunta sobre a família da mulher, que conta que o marido está muito animado com a fundação do casal para criança com leucemia. A mulher conta ainda que Constanza ligou para dizer que, agora, Adriana e Matias e Adriana vão se casar. Renata pula de alegria, enquanto Roberta faz cara de nojo. Nesse meio tempo, no interior, Marina diz ao tio que logo ele vai ter alta, mas, até lá, deve ficar de repouso. Marina, então, resolve contar ao tio que vai voltar para a capital quando o padre estiver recuperado, pois precisa se afastar dali. A moça promete que quando entrar em licença maternidade, vai voltar ao povoado, pois quer que seu filho nasça ali. Na bonita, Matilde quer fazer uma surpresa a Carlos e se veste conforme a sogra orientou. Porém, quando o rapaz abre os olhos, se decepciona e quer saber quem foi que fez aquilo com sua noiva. Matilde conta que foi sua sogra quem escolheu tudo, e o rapaz ainda descobre que a mulher disse à garota que está ensinando ela a ser uma esposa digna do agrônomo. Carlos diz que não gostou nada daquilo, pois aquela não é a Matilde por quem se apaixonou. Tentando se equilibrar nos saltos, a moça reclama, mas explica ao noivo que não custa nada agradar sua sogra, durante o curto período de tempo em que a mulher vai ficar no povoado. Ela diz ainda que quer entrar no jogo e deixar a mulher pensar que está fazendo o filho feliz, prometendo que, quando ela for embora, voltará a ser a Matilde de sempre. Carlos fica ainda mais apaixonado pela noiva, com a atitude da menina. Na casa de Regina, o cabelo da noiva despenca. Renata quer dar um jeito e pergunta a Roberta se ela tem um modelador. A moça diz que tem um no seu banheiro e Renata sai correndo para pegar. Inês comenta que a amiga fugiu tantos anos dos homens que nunca imaginou que aquele momento iria chegar. Roberta novamente destila seu veneno e diz: "Ai mãe, mas você nunca saiu com ninguém depois que meu pai Roberto morreu?" Regina diz que não, até Antônio aparecer na sua vida. Curiosa, a moça quer saber se foi pela mágoa que Roberto provocou nela.
Mas a fisioterapeuta conta que, na verdade, passou todos esses anos focada em encontrar a filha. Enquanto escuta a mulher falar, Roberta pensa consigo mesma: ai, Regina, realmente você é muito brega. Inês diz que Renata está demorando muito e pede para Roberta ir buscar a irmã, que, além do modelador de cabelos, também encontrou no quarto de Roberta o colar de esmeraldas que a moça disse que tinha sumido. Esfregando a joia na cara da irmã, Roberta questiona a moça, mas ela explica que acabou encontrando a caixa com o colar no dia anterior. Renata não acredita e ainda diz que acha muito estranho a irmã não ter ligado para ela avisando que tinha encontrado o presente de Augusto. Porém, a conversinha das duas vai ter que ficar para depois, pois Inês está gritando pelo modelador. Sozinha em seu quarto, mais uma vez Roberta fica com inveja da irmã e, batendo o pezinho no chão, diz: ai, que ódio! Eu não acredito que até os presentes mais caros sejam para você. Tenho que fazer alguma coisa para que essa sua maldita felicidade acabe. Em outro cômodo, Matias ajuda o pai a se arrumar e percebe que o pai está nervoso. O rapaz diz que é melhor os dois se apressarem, pois precisam chegar na igreja antes de todos. Na casa de Regina, ela conversa com Inês sobre a falecida mãe e a amiga lembra que Carla sempre disse que ficaria tranquila quando a filha se casasse com um homem que a amasse. Pedindo a permissão da amiga, Inês dá sua bênção à noiva, quando Renata chega e se emociona com a amizade das duas. Algumas horas mais tarde, Renata e Jerônimo encontram Matias e Adriana na porta da igreja, e a moça comenta com a amiga que já soube que ela vai se casar. A noiva chega à igreja, sob o aplauso dos convidados e os elogios de todos, que acham a mulher simplesmente linda. Jerônimo entrega Regina a Gonçalo e os dois posam para as fotos, na escadaria. Serena aparece no clube e encontra César, que comenta que achou que a moça estaria no casamento de Gonçalo, pois ela e Roberta sempre foram amigas. A moça conta que as duas deixaram de se falar há muito tempo, mas o moço passa mal e desmaia mais uma vez. Regina entra na igreja ao som da marcha nupcial, e Gonçalo, encantando, conduz a noiva até o altar, enquanto Roberta abre a boca de sono, totalmente entediada. O padre começa a cerimônia, enquanto os casais presentes recordam seus momentos. Chega a hora dos votos. Gonçalo e Regina trocam alianças, fazendo seu juramento. O casal segue todas as tradições até que o padre prepara os noivos para o recebimento da hóstia. As madres começam a cantar Ave Maria e Gonçalo, que tem um bom ouvido, parece reconhecer uma das vozes. É Josefina que deu um jeito de se disfarçar de freira. Todo mundo nota a voz bonita que está entoando o cântico, sem imaginar que é a voz da assassina. Mas Gonçalo está quase adivinhando quem está cantando no coral. Mas a cantoria acaba. No interior, Augusto encontra Marina no centro da cidade e ele quer saber se a mulher já começou a sentir os sintomas da gravidez. Ela responde que quando isso começar a acontecer, não estará mais na cidade. O sujeito, que está a fim de um papo que dure, resolve dizer à médica: sabe, você me decepcionou. Achei que fosse uma mulher que gostasse de lutar pelo que quer. Mas, simplesmente, você fez o contrário. Mandou a Renata direto para os braços do Jerônimo. Marina deixa claro que seu único interesse era o amor do rapaz. Mas, como não conseguiu que ele se apaixonasse por ela, tomou aquela decisão. Augusto argumenta que o amor não é eterno. E apesar dela não ter o amor de Jerônimo naquele momento, não quer dizer que não tenha no futuro. A mulher responde que prefere viver no presente. E agora, o amor de Jerônimo pertence somente a Renata. O narcisista, então, encerra o assunto, dizendo que se a médica quer ser uma perdedora, é problema dela, mas ele é um vencedor e nunca se dá por vencido. Marina responde na mesma moeda e diz: eu não sou uma perdedora, Augusto. Sou realista. E você, um incoerente. Acabou de me dizer que todos somos substituíveis no amor. Então, por que você não substitui a Renata de uma vez em seu coração? Nada como uma mulher inteligente para dar nos dedos do infeliz. O FDP responde: simplesmente porque não estou com vontade. Então, se você mudar de ideia e quiser ficar com o homem que ama, me procure. Encerra a missa e declara os dois, marido e mulher. A igreja inteira aplaude o casal que dá aquele famoso beijo no altar. Enquanto isso, Josefina recebe elogios das freiras por sua linda voz, mas consegue escapulir de fininho enquanto todo mundo homenageia os recém-casados. Na saída, a chuva de pétalas de rosas não pode faltar. Nem o beijo apaixonado do casal. Josefina aparece vestida de freira e aponta uma arma para os noivos, gritando que aquela é a última vez que ela vai beijar Gonçalo. A mulher atira. O primeiro tiro ela não acerta, pois Gonçalo consegue empurrar Regina, que cai no chão.
O segundo acerta Gonçalo e o terceiro quase mata a noiva. Jerônimo tenta ir atrás da bandida, mas ela atira para o alto e sai correndo, enquanto os convidados, apavorados, tratam de acudir o casal e chamar a ambulância. Matias está desesperado ao lado do pai, enquanto Inês chora sobre o corpo de Regina. Jerônimo e Honório correm atrás de Josefina, mas ela, apontando a arma para a cara do motorista, consegue fugir em um táxi. Os dois voltam correndo e pegam um carro para seguir a mulher, e na porta da igreja todo mundo está desesperado esperando a ajuda chegar. Com a arma apontada para a cabeça do taxista, a bandida manda o rapaz seguir por ruas que não tenham trânsito. Honório, bom de braço, não perde Josefina de vista. O táxi quase colide em outro carro e é obrigado a frear. Josefina foge a pé, atirando contra Jerônimo e Honório, mas o investidor é mais rápido e consegue pegar a mulher. Imprensando a assassina contra uma árvore, Jerônimo, cheio de ódio, diz entre os dentes: "Você tirou a vida do meu irmão." Logo atrás, Honório lembra que a megera também tentou tirar a vida de sua esposa. A polícia finalmente chega e consegue algemar Josefina, que resiste à prisão, mas acaba sendo colocada na viatura. Serena chega ao hospital com César, e o paramédico diz que o rapaz está inconsciente há quase meia hora. O doutor pergunta se a mocinha é parente do rapaz, mas ela, explicando que é uma amiga, conta que os dois estavam conversando, quando ele sentiu uma dor muito forte na cabeça e desmaiou. O médico quer saber detalhes, mas Serena explica que nem sabe como entrar em contato com a família do rapaz. Na igreja, as ambulâncias chegam. Roberta e Matias vão com Gonçalo, que foi atingido na cabeça. Renata vai com Regina. No caminho, Matias chora e implora ao pai que não morra, pedindo a ele que não deixe o ódio de Josefina separar os dois novamente. Roberta, por sua vez, pensa consigo mesma: "Papai, não era esse o plano. Não era para ninguém sair machucado." Na outra ambulância, Renata pergunta ao paramédico se Regina corre risco de morte. O rapaz diz que não pode dar nenhum diagnóstico, e a moça, desesperada, começa a rezar. De repente, Regina recupera os sentidos e, chorando, pergunta como aquilo foi acontecer, justamente agora que conseguiu ser feliz. A mulher quer saber como está Gonçalo, mas Renata diz que está tudo bem e pede que a mulher não a deixe, pois precisa dela. Regina avisa que não vai desistir, e a moça, finalmente, revela que sente como se ela fosse sua verdadeira mãe, e vai ficar tudo bem. Na Bonita, Karina está quase louca com os preparativos para o casamento, principalmente porque ela não pode sair da fazenda. Rindo, Lázaro diz que vai cuidar de tudo e ela não precisa se preocupar. Mas agora, a moça quer saber como eles vão fazer os exames pré-nupciais. E o moço diz que pode pedir a Marina para ir até a fazenda e coletar o sangue. Na capital, Regina chega à emergência e é encaminhada diretamente para a cirurgia. Renata fica desesperada e pede à enfermeira para informá-la sobre a condição de saúde da mulher. Logo em seguida, chega Gonçalo e a correria ainda é maior, pois o estado do empresário é grave. Roberta está desesperada e Renata tenta acalmar a irmã, enquanto Matias procura se controlar. O rapaz resolve se abraçar às irmãs, mas o celular de Renata toca. É Jerônimo, contando que pegaram Josefina e a polícia a levou detida. Dizendo que sabe que aquilo é muito duro para a esposa e coisa e tal, Jerônimo faz um giro de 180 graus e quer saber como estão Gonçalo e Regina. Tentando manter a calma, Renata diz que os dois acabaram de entrar na sala de cirurgia, mas obviamente, Gonçalo está em estado muito mais grave que Regina. Matias começa a gritar e diz que não entende como aquela mulher deu um tiro na cabeça de seu pai. Renata se desdobra em mil e agora tenta acalmar o irmão. Jerônimo pede que todos mantenham a calma e avisa que logo ele e Honório estarão no hospital. Renata então procura manter os irmãos juntos e abraçados, enquanto esperam notícias sobre o casal. As horas passam e nada dos médicos saírem da sala de cirurgia. Na Bonita, Matilde tenta fazer de tudo para agradar a sogra, que está muito satisfeita com a evolução da nora, no treinamento para se tornar a esposa ideal para Carlos. Elvira conta que trouxe um livro que vai ajudá-la a ensinar a moça a caminhar com elegância. Colocando o livro na cabeça da garota, a mulher explica que ela tem que caminhar sem deixar o livro cair. Escondidos, Carlos e Lázaro assistem à aula escondidos, e o agrônomo comenta com o cunhado que Matilde está tendo muita paciência com sua mãe. Porém, o capataz resolve ser engraçadinho e diz: "Pois é, mas o problema é que o que está escrito no livro não entra na cabeça dela. E bem que ela precisava disso, né?" Carlos fica bravo e dá um cascudo no cunhado. Enquanto isso, no hospital, Adriana e Constanza encontram justamente Serena na sala de espera. A moça pergunta o que as duas estão fazendo ali,
pois sabia que era o dia do casamento de Gonçalo. Constanza conta que Josefina atirou em Regina e no seu irmão na porta da igreja e os dois foram levados para aquele hospital em estado grave. Serena, horrorizada com a tragédia, acaba contando que está ali por causa de César, que desmaiou de repente e os médicos estão fazendo exames. A moça diz que o doutor chegou a perguntar se o rapaz já tinha desmaiado antes, mas não soube o que dizer. Adriana, então, conta que o rapaz já tinha perdido a consciência muitas vezes. Nas salas de cirurgia, os médicos correm contra o tempo para tentar salvar a vida de Gonçalo e Regina. E momentos mais tarde, César recobra a consciência. Serena, que está com ele, explica que o rapaz desmaiou e teve que levá-lo para o hospital. Na sala de espera, Adriana conta a Inês e Renata sobre César e diz que o que o rapaz tem pode ser grave. Roberta conta à família que Matias foi tentar saber alguma informação sobre o pai e Regina. Do outro lado da cidade, Josefina é presa, mas jura a si mesma que não vai ficar ali muito tempo. Na fazenda, Elvira elogia a nora e diz que a moça tem muita classe. Matilde fica contente, pois descobre que ter classe para a sogra é muito importante. A mulher resolve continuar a aula de postura e coloca Matilde para trabalhar. Carlos aparece e se chateia com a mãe, por ela ainda estar com aquela história de treinamento. Matilde conta ao noivo que está treinando para ser uma noiva digna dele e ainda está feliz porque a mãe dele disse que ela tem um pouquinho de classe. Carlos entende o recado e, com todo carinho, se senta na frente da noiva, dizendo a ela que é a essência e a alma da moça que fazem ele ser digno dela. Mas Elvira interrompe o clima e pede ao filho que ele as deixe treinar mais um pouco, pois não tem mais muito tempo para ficar no povoado. Enquanto isso, no hospital, Constanza pergunta ao marido como Josefina sabia onde seria o casamento. Honório diz que não sabe, mas levanta a possibilidade de ter alguém na família que a esteja mantendo informada sobre tudo. Num cantinho, Renata diz ao marido que ele não faz ideia de como ela está envergonhada de ser filha de Josefina. Jerônimo tenta consolar a esposa, dizendo que a mulher não vai mais prejudicar ninguém, pois já está detida pela polícia. Matias chora no ombro de Adriana e comenta que a bandida destruiu sua família e continua destruindo. O rapaz jura que, se seu pai morrer, vai acabar de vez com Josefina. Adriana se assusta e pede ao noivo que tenha calma, dizendo que a justiça vai cuidar disso. Mas agora, eles precisam se concentrar na melhora de saúde de Gonçalo e Regina. Inês está em choque. Os médicos finalmente aparecem procurando pelos familiares de Regina Monterrúbio e a galera se levanta. O doutor conta que conseguiram retirar a bala que não atingiu nenhum órgão vital e ela vai se recuperar normalmente. Matias quer saber do pai e o doutor, então, conta que Gonçalo não teve a mesma sorte, avisando que o empresário está muito mal e a família precisa se preparar para o caso dele não sobreviver. O povo desaba no colo de quem pode. Matias se abraça em Constanza, mas Renata tem um acesso de raiva e parte para cima do doutor, dizendo que o pai dela não vai morrer e o médico vai ter que dar um jeito na situação. Jerônimo consegue conter a moça, porém, o médico continua seu diagnóstico, dizendo que, por enquanto, não pode garantir nada. Linhares manda o médico contratar quem for preciso de qualquer parte do mundo, mas tente tudo para salvar a vida do sogro, que ele vai bancar tudo. Renata quer saber quando poderão ver Gonçalo, e o médico avisa que, por hora, não dá para visitar o paciente, pois ele está na terapia intensiva, mas assim que for possível, ele vai avisar. Na sala de espera, cada um enfrenta a situação como pode. Enquanto Renata diz a Jerônimo que seu pai não vai morrer, Matias chora no colo de Adriana. Sozinha, Roberta fala consigo mesma e diz: "Como pude confiar em você, mamãe? A Regina está fora de perigo, mas o meu pai, por sua culpa, está entre a vida e a morte." A enfermeira aparece procurando por Renata e Roberta e diz às irmãs que Regina está no quarto, se recuperando, e pediu para ver as duas. As moças acompanham a enfermeira, enquanto, em outro quarto do hospital, o médico pede a Serena que o acompanhe, enquanto o rapaz está dormindo. O doutor avisa que precisa que alguém assine a autorização para que ele possa realizar os exames no rapaz, e a moça acaba topando. Enquanto isso, Lázaro vai ver Padre Severino e diz que está ali para saber de sua saúde e que Carina e ele já se decidiram casar-se no civil. O padre tenta contestar, mas o moço lembra que, legalmente, Carina é viúva e eles, dessa vez, não vão desistir. O religioso, então, lembra que os dois não poderão se casar no religioso, pois sabem que Álvaro está vivo e coisa e tal, mas Lázaro explica que só gostariam que ele desse sua bênção ao casal. Na cadeia,
O advogado diz a Josefina que a situação dela é muito complicada, mas a mulher, que está absorta em seus pensamentos, diz a si mesma que não deveria estar ali, pois estava tudo muito bem planejado. Porém, por culpa de Jerônimo, a polícia acabou prendendo ela. A mulher ainda diz a si mesma que deveria ter atirado no moço, da mesma maneira que atirou em Rafael. Josefina resolve ouvir o que o advogado tem para dizer, mas o cara tira as esperanças da mulher, avisando que sua ficha criminal não deixa muito o que fazer para tentar melhorar a situação dela. Conforme o cara fala, a mulher vai se lembrando de seus crimes. Primeiro o rapto de Regininha, o dinheiro exigido no resgate, a tentativa de homicídio de Constanza, tentativa de homicídio contra Regina Soberon e Gonçalo Monterrubio, e também do assassinato de Rafael. O homem diz que ela não poderá sair sob fiança, e será imediatamente transferida para o presídio, onde vai ficar até o julgamento. A mulher dá uma de vítima, e diz ao rapaz que naquele país as pessoas são culpadas, até provarem o contrário. Mas o cara tenta fazer a mulher entender que, como ela cometeu muitos crimes, será muito difícil conseguir ser inocentada. Do lado de fora, o advogado conversa com o novo agente que está à frente da investigação e diz que Josefina ou está completamente louca ou é a mulher mais inteligente que ele já conheceu. O investigador comenta que é melhor ela ser inteligente e diz que, com todos os crimes que a mulher cometeu, deveria ficar trancada atrás das grades pelo resto da vida. Nesse meio tempo, policiais conduzem Josefina até o transporte que vai levá-la para o presídio. A imprensa local está toda em cima e tenta fazer com que a mulher responda algumas perguntas. Mas Josefina se mantém em silêncio, ainda vestida de freira. Roberta e Renata vão ver Regina, que está bem, mas está um pouco atordoada por causa da anestesia. Chorando, a mulher começa a perguntar como está Gonçalo. As irmãs tentam pedir que a mulher fique calma e Renata diz que o pai está lutando pela vida. A mulher então conta que viu que o marido levar um tiro na cabeça e não acredita que ele esteja vivo. Porém, tanto Roberta quanto Renata juram que o pai está vivo e a esposa de Jerônimo resolve contar que sua mãe, a Josefina, já está presa. Regina se diz aliviada, mas pede desculpas a Renata, porém a moça diz que ela não tem nada com o que se preocupar, pois apesar de saber que Josefina deve passar o resto de sua vida na cadeia, tem perfeita consciência de que foi ela quem cavou a própria sepultura. Roberta, a falsa, se abraça na mãe e pensa consigo mesma: nunca saberão que são mãe e filha, porque, agora mais do que nunca, elas não podem saber a verdade. Não, eu não vou ficar sozinha, e muito menos para ser rejeitada pela mãe que eu ganhei. Não, isso só quem vai sentir é você. Só você, Renata. Na sala de espera, Inês desabafa com o marido e diz que não sabe o que teria feito se Regina tivesse morrido. Isidro, compreendendo o sentimento da esposa, comenta que a única coisa que salva é que Regina recuperou a filha e a megera peçonhenta já está na cadeia. Cheia de ódio, Inês diz que para uma mulher como Josefina, a cadeia não é suficiente e, mais uma vez, Isidro concorda com a esposa, acrescentando que a bandida vai receber o castigo que merece e, finalmente, a justiça será feita. Inês não se consola e lembra que a amiga estava muito feliz com o casamento e agora corre o risco de ficar viúva novamente. Isidro convida a esposa para ir rezar na capela do hospital que, aliás, está lotada, com toda a família rezando para o pronto restabelecimento de Gonçalo. Constanza e Adriana aproveitam também para orar por César. Do lado de fora, Honório diz que está atordoado com tudo o que aconteceu. Jerônimo, por sua vez, diz que o importante foi que conseguiram pegar Josefina, que não escapou por pouco. Mas Honório resolve comentar com Jerônimo que achou muito estranho Josefina saber o dia, o horário e o local do casamento de Gonçalo, lembrando que a bandida estava até vestida de freira. Jerônimo argumenta que a cerimônia era um ato público e pode-se saber de muitas formas, mas o empresário, desconfiado, diz que o casal fez tudo com toda a descrição, mas afirma que, para ele, está claro que alguém passou a informação para Josefina. O rapaz resolve perguntar se o sujeito desconfia de alguém, e Honório diz com todas as letras que desconfia de Roberta. Assustado e surpreso, Jerônimo pergunta se, por acaso, o cara está dizendo que a filha de Regina é cúmplice na tentativa de assassinato dos próprios pais. Honório manda Jerônimo refletir bem sobre tudo, pois assim vai acabar concordando, e conta que Roberta tem sido cúmplice de Josefina por toda a vida. Jerônimo não quer acreditar, mas o empresário insiste e diz: eu sei que parece sem cabimento e quase inconcebível, mas é a única explicação que encontro para justificar que Josefina estivesse sabendo de coisas tão secretas, ainda mais sendo uma foragida da justiça. Como foi que ela soube, Jerônimo?
Linhares então diz que a bandida é muito hábil para fazer qualquer coisa, mas o que não concorda é com a teoria do empresário. Ele lembra que Josefina atirou no seu irmão e agora atirou contra a mãe de Roberta. Por isso não acha que a moça tenha uma aliança com a criminosa. Mesmo assim, Honório insiste, mas diz que talvez ele esteja errado, porém não confia de jeito maneira em Roberta. Enquanto isso, Gonçalo continua lutando entre a vida e a morte. O homem chega a ter uma projeção astral, que acontece nas experiências de quase morte, e encontra sua falecida esposa. A mulher chega num carro de época e diz a ele que faz tempo que os dois não se veem. O homem diz a Melissa que ela continua linda, e a mulher, agradecendo, diz que chegou a hora dos dois começarem juntos um novo caminho, mandando o sujeito entrar em seu carro. Mas ele se recusa e diz que ainda não está na hora de partir, pois sua missão não acabou e não pode deixar Matias sozinho nem a sua família, avisando que não quer ir com ela, pois seu lugar ainda é na terra. Melissa insiste e coisa e tal, e Gonçalo entra na corda bamba. O médico percebe e corre para estabilizar o paciente. Na capela, acompanhado por Adriana e Constanza, Matias reza pela saúde do pai, enquanto a tia diz que o irmão vai se recuperar se Deus quiser. Chorando, Matias conta que sua mãe morreu em seus braços de um infarto fulminante e foi horrível não poder fazer nada por ela. Adriana, lembrando de sua mãe, diz que sabe como aquilo tudo é difícil, porém, o rapaz diz que as duas morreram por causa de uma doença, mas seu pai poderia ter morrido por culpa da mulher com quem ele esteve casado por 15 anos. Inês resolve se meter na conversa e diz que Josefina foi um pesadelo para todos que cruzaram direta ou indiretamente o caminho dela. Nesse meio tempo, Honório fala com o agente Guizar ao telefone e é informado que Josefina acabou de ser transferida para o presídio. Renata e Roberta aparecem na sala de espera do hospital e o empresário dá a notícia à sobrinha, que cai sentada no sofá, perguntando a todos como faz para não odiar sua mãe, pois, afinal de contas, ela tentou acabar com seu pai. A moça fica revirando na cabeça todos os crimes de Josefina, até que Jerônimo pede a ela que deixe aquele sentimento sair, lembrando que ela, um dia, disse que os sentimentos não são bons, nem maus, são apenas sentimentos. Renata, se recompondo, diz ao marido que, finalmente, agora, ela está começando a entender o sentimento de vingança que ele sentia contra o assassino de Rafael. Roberta escuta a conversa, sem dizer uma palavra. Mas Renata não aguenta e sai correndo, que naquele caso a assassina é sua mãe. Jerônimo quer ir atrás da esposa, mas Honório pede que ele deixe a moça sozinha por um tempo. A família chega e quer saber o que aconteceu. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, Renata chora e no banheiro, Roberta desmonta e diz em voz alta: "Essa assassina é a minha mãe, sou eu que levo o sangue dela. Não você. Eu odeio ela, eu odeio." Nesse meio tempo, Josefina chega ao presídio e é fixada, depois de passar por todos os procedimentos da cadeia. Enquanto isso, em algum lugar do México, Antônio aparece, perguntando à secretária sobre o padre Jacinto. Sem tirar os olhos do computador, a moça responde que o sacerdote saiu, mas comenta com o ex-toureiro sobre a tragédia que aconteceu. Os dois começam a assistir a notícia na internet. E Antônio se dá conta de que a detenta e acusada de tentativa de assassinato é sua antiga comparsa, Josefina. A secretária então conta que a tal mulher tentou tirar a vida de seu ex-marido e sua noiva, no dia do casamento deles, na porta da igreja. Antônio pergunta quando a tragédia aconteceu e a secretária diz que foi naquela manhã, quando a maluca apareceu depois da cerimônia e atirou no casal. O novo sacerdote, preocupado, pergunta se a moça sabe como está Regina e a secretária acaba se dando conta que Antônio conhece os recém-casados. No interior, Carlos recebe uma ligação de Jerônimo contando o que aconteceu. Triste, ele diz ao amigo que não precisa se preocupar com a fazenda e descobre que o investidor não sabe quando vai voltar. O agrônomo conta a Matilde que Josefina, mãe de Renata, tentou tirar a vida de Gonçalo e Regina na porta da igreja. A moça fica apavorada e Elvira, por sua vez, quer saber que tipo de mulher é a mãe da tal de Renata. Na Cruz do Amor, Augusto continua bebendo para afogar a dor de corno, mas acaba ouvindo na televisão a notícia sobre o que aconteceu com o pai de Renata e sua mãe assassina. Renata, por sua vez, volta à sala de espera do hospital. Inês pergunta a Roberta como está Regina. Roberta, em choque, diz que a mulher está bem, mas Renata diz que a mulher está um pouco deprimida, mas está se recuperando. Roberta recebe uma ligação de Augusto querendo saber como estão as coisas na capital. A moça conta que tá tudo horrível e Josefina deu um tiro na cabeça de seu pai e ele pode acabar morrendo.
Augusto, então, resolve perguntar como está Renata. A moça se revolta e diz que ela está ali abraçada a Jerônimo e aproveita para agradecer pelo amante ter perguntado também como ela está. Na bonita, Carlos conta à mãe que se trata da família Monterrubio e Elvira fica ainda mais horrorizada, lembrando que aquela família é uma das mais importantes na sociedade mexicana da capital. Karina se preocupa com Renata e diz que nem pode imaginar como ela deve estar. Lázaro se mete e diz que deve ser muito difícil saber que a mãe é uma assassina. Matilde, por sua vez, lembra de Gonçalo e recorda que ele estava muito contente durante a colheita e diz que Josefina é o próprio demônio, pois já tinha atirado antes em Rafael. Manuela propõe que as mulheres rezem um rosário pela saúde de Gonçalo e Regina, e Hermínia se dispõe para providenciar tudo. No hospital, Matias consegue ver o pai através do vidro da UTI. O rapaz não resiste e começa a chorar, lembrando do dia em que voltou a morar no México, depois de passar anos na Europa. O rapaz acaba se arrependendo do tempo que ficou fora do país, pois acha que desperdiçou muito tempo longe de seu pai. Ele culpa Josefina por tudo isso e, conversando com Gonçalo, o moço pede ao pai que se recupere, pois toda a família está abalada e precisam muito dele, principalmente ele, que não sabe o que vai fazer sem o pai. Chorando muito, ele implora ao pai que lute por sua vida e não o deixe sozinho. Enquanto isso, no presídio, Josefina dá uma voltinha no pátio para fazer o reconhecimento do ambiente. Antônio conversa com seu superior e pede permissão para sair do seminário, pois finalmente vai poder aliviar o peso que pesa sobre sua consciência. Ele explica que Regina, a mulher com que ia se casar, e o marido dela sofreram atentado e precisa sair para falar com ela e contar à polícia tudo o que sabe. O bispo quer saber se o padre vai falar sobre a mulher com quem se aliou e, diante da resposta afirmativa do seminarista, que ainda confessa ser cúmplice de Josefina por não tê-la denunciado, consente que ele saia no dia seguinte para resolver seus problemas, pois dizer a verdade é a única maneira dele encontrar a paz. No presídio, do outro lado da grade, no manicômio feminino, Branca reconhece Josefina e chama pela mulher, dizendo que as duas têm muito em comum, pois ambas odeiam os Monterrubio e querem vê-los destruídos. Branca ainda diz que é por culpa daquela família que ela está trancada naquele lugar e sabe que ela também. Josefina acaba se interessando pelo assunto e quer saber por que a mulher está do outro lado da grade. Branca explica que ali é o manicômio penitenciário, e foi Gonçalo e Honório que a colocaram ali, pois o marido de Constanza a enganou, fazendo ela acreditar que ele a amava e depois deu uma punhalada nas costas. Josefina começa a rir e diz: "Ah, então você é a mulher com quem meu ex-cunhado se envolveu, a que cometeu a fraude na empresa." Branca admite e ainda coloca a culpa de tudo no fiofó de Daniel, dizendo que se não fosse pela traição do rapaz, ela jamais teria sido presa. A bambambam do crime diz então que a vigarista fez mal em ter escolhido um cúmplice, e por isso ela se ferrou. Branca admite o erro e diz que deveria ter escolhido ela como comparsa, ao invés de escolher um bobalhão sem caráter. Mas Josefina, rindo da cara da doida, avisa que ela está enganada, pois não precisa de ninguém para realizar suas tramóias. Agora quem ri é Branca e, mandando a bandida não criar falsas ilusões, diz que aquele lugar é pior que a selva. Ela ainda avisa: "Você está aqui há menos de um dia, mas quando estiver aqui por uma semana mais ou menos, vamos ver se você vai continuar com essa mesma opinião." Pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Enquanto isso, Inês vai ver Regina e conta que ela deverá ter alta em 2 dias, apesar de ter perdido muito sangue. A mulher, chorando, diz que nunca vai ficar bem se Gonçalo não tentasse protegê-la, e talvez Josefina só quisesse tirar sua vida, como já havia tentado antes por 2 vezes. Inês diz que a intenção da ex-mulher do empresário era tirar a vida do casal, mas não conseguiu. Regina, então, implora para que a amiga conte toda a verdade. Inês avisa que Josefina já foi presa e a amiga conta que já sabe disso, pois as irmãs contaram para ela. Mas sente muito por Renata, que deve estar simplesmente destruída por saber quem é de verdade a sua mãe. Porém, depois do comentário, Regina volta a falar sobre Gonçalo e quer saber como, de fato, o marido está. Inês tenta tapar o sol com a peneira, mas não adianta. Ela acaba revelando que o empresário está em estado grave e com pouca possibilidade de sobrevivência. Regina fica desesperada e implora a Deus que salve a vida de seu marido. Naquela noite, Serena leva César a seu apartamento e diz a ele que pode ficar com ele, se o rapaz não quiser ficar sozinho. O rapaz diz que não sabe o que está acontecendo
e a garota afirma que ele não deve se preocupar, pois assim que saírem os exames, ele vai ficar sabendo o que está acontecendo. Guizar aparece no hospital e informa à família Monterrubio que Josefina já foi transferida para o presídio, pois é considerada uma pessoa muito perigosa, em função dos crimes que cometeu. Roberta, então, diz ao investigador que gostaria muito que Josefina ficasse na cadeia para sempre, e o sujeito explica que a polícia está trabalhando para isso, mas só saberão com certeza quando a mulher for a julgamento. Honório pergunta se a bandida vai restituir o dinheiro que roubou de Regina, e o agente diz que isso só vai acontecer se Josefina for condenada. Ele ainda explica ao policial que a fisioterapeuta está melhor, mas Gonçalo está em estado grave. Na UTI, Renata, acompanhada por Jerônimo, começa a conversar com o pai através do vídeo e pede ao homem que se recupere logo, e diz não entender por que Josefina teve que se vingar dele, pois o empresário sempre deu uma vida boa à esposa e suas filhas. Renata conta ao marido que ainda se lembra do dia em que conheceu Gonçalo e do que sentiu quando ele se aproximou dela, como a tratou bem e tudo mais. A moça relembra quando Josefina levou as meninas ao escritório do pai e acredita que foi nesse dia que os dois criaram uma conexão, pois o pai sempre disse que ela tinha roubado seu coração, com o beijo que deu nele na ocasião. Jerônimo abraça a esposa tentando reconfortá-la, mas a moça está muito nervosa e lembrando do dia em que Gonçalo disse que gostaria que ela tivesse o casamento de uma princesa, mais uma vez, pede ao pai que acorde de uma vez. A moça também se lembra que foi nesse dia que o pai disse que ela era sua favorita e dona de seu coração. Aos prantos, Renata revela ao marido que Gonçalo sempre esteve ao seu lado, nos piores e nos melhores momentos de sua vida. A moça se lembra de outro momento importante que compartilhou com o pai, quando voltou para casa, depois de estar no fundo do poço, e ele disse que, apesar de Josefina, ele sempre estaria próximo à filha. Enquanto isso, Álvaro resolve assaltar uma mulher na cidade em que conseguiu se esconder depois de fugir com a lancha. Na cozinha da Bonita, Lázaro diz a Carina que foi ao cartório e descobriu que são eles quem tem que marcar a data e a hora do casamento, pois assim, o juiz vai até a fazenda e os casa. Agora, o capataz quer saber quando a noiva quer contrair o matrimônio e avisa que por ele, poderia até ser no dia seguinte. Mas Carina, apesar de concordar, diz que os patrões não estão. Lázaro diz que sabe que Renata e Jerônimo não vão se importar e pede que a moça aceite casar logo, lembrando que depois do que aconteceu com Gonçalo, ninguém pode ter certeza quando o casal vai voltar. A bordadeira dá razão ao noivo e pede a ele que diga ao juiz que os dois vão se casar na próxima semana. Lázaro pede que a noiva feche os olhos e, se ajoelhando no chão, avisa que vai pedir a moça em casamento novamente, dando a ela o anel de noivado que tinha sido devolvido. E no consultório, Marina termina o expediente tarde, mas antes de sair, lembra do dia em que fez curativo na cara de Jerônimo, quando o rapaz quebrou o pau com Augusto, durante o aniversário de Padre Severino. Enquanto relembra aqueles momentos, ela segura a barriga e diz ao bebê que o amor que ela sente pelo pai da criança jamais sentiu por outra pessoa, e o bebê é o fruto desse amor. Álvaro consegue chegar a uma loja e diz que vai levar algumas camisas e calças. O vendedor lamenta, mas avisa que o local já está fechado. O médico manda o rapaz catar coquinho e, avisando que tem como pagar, saca o dinheiro do bolso, enquanto pega as roupas com cabide e tudo. Na capital, enquanto a família, reunida, espera pela melhora do casal, Jerônimo comenta com Matias que gostaria de poder tirar de Renata a dor que ela deve estar sentindo naquele momento. O rapaz diz que deve ser horrível ser filha de Josefina e que só o fato do amigo ficar ao lado de sua irmã já é mais do que suficiente para confortar Renata, pois as coisas que ela mais precisa são amor e proteção. Jerônimo, então, comenta que não consegue entender como mãe e filha podem ser pessoas tão diferentes. Matias diz ao amigo que Josefina é uma mulher doente, totalmente desequilibrada, cheia de ódios e maldades, pois só assim consegue entender o fato dela ter raptado a filha de Regina e a ter criado. Mas Jerônimo lembra que, mesmo com os maus tratos de Josefina, Renata se tornou uma mulher forte e valente. Porém, Matias questiona se a irmã ficou assim, se foi de propósito ou por acaso, mas o fato é que a moça é assim. Jerônimo então conta que, quando Gonçalo estiver melhor, quer levar a esposa para bem longe e viajar, pois quer começar uma vida nova com ela, mas não pretende se mudar do país. No meio da conversa, Linhares vê Augusto chegando e quer saber o que o infeliz faz ali. O sujeito, sem pedir licença, vai direto se sentar ao lado de Renata e diz que sabe que ela pediu para que ele não a procurasse mais. Porém,
Quando soube o que aconteceu com Gonçalo, não pode deixar de aparecer. Renata, surpresa, olha fixamente para Jerônimo, que encara o indivíduo. Enquanto a moça agradece pela presença do fazendeiro, Linhares se aproxima lentamente do indigesto e manda o cara se retirar imediatamente dali. Augusto enfrenta o rival e diz que, independente da relação que ele teve com Renata, a família Monterrúbio também faz parte do seu ciclo de amizades. Renata resolve se meter e agradece mais uma vez ao fazendeiro, mas diz que a ajuda dele, naquele momento, não é necessária. Matias tenta amenizar a situação e promete ao sujeito que, se eles precisarem de algo ou se existir alguma coisa em que ele possa ajudar, com certeza vai entrar em contato. Augusto não baixa a crista, mas diz que entende a situação e por isso vai se retirar. Mas antes de sair, diz a Renata que ela pode sempre contar com ele e vai ficar alguns dias na capital. Roberta entra no quarto de Regina e pega Inês dormindo na poltrona. A moça pensa consigo mesma: eu não tenho ninguém para me consolar. A única que está sozinha sou eu. Você nem sequer é minha mãe. Por que meu destino é ficar sozinha? Por que não posso ter alguém que me ame? Por quê? Enquanto pensa sobre a vida, Roberta lembra de uma das brigas que teve com Josefina, quando a mulher deixou bem claro que a única pessoa com quem a moça poderia contar por toda a vida seria ela. A garota ainda diz a si mesma que Josefina tinha razão e que, para sua desgraça, só pode contar mesmo com a assassina, o que é a mesma coisa que estar sozinha. No corredor, Roberta encontra Augusto e pergunta o que ele está fazendo no hospital. O fazendeiro conta que foi ver Renata, mas Jerônimo pediu para ele sair e a esposa o apoiou. O sujeito ainda comenta que não sabe o que deu na moça, mas sente que ela está distante e fria. Roberta então diz que a irmã não deve estar a fim de vê-lo por causa de tudo o que está acontecendo, mas ela sim, e pede para o sujeito tirá-la dali imediatamente, o que obviamente o come quieto topa. Na cafeteria, Adriana comenta com Matias que encontrou Serena no hospital, e a moça lhe disse que estava ali por causa de César, que desmaiou depois de sentir uma forte dor de cabeça. Preocupada, Adriana diz ao noivo que está muito preocupada com o rapaz, pois acha que o que ele tem é grave. Julieta aparece e, sem cumprimentar Adriana, diz a Matias que foi o mais rápido que pôde para o hospital, assim que soube o que aconteceu. Matias convida a moça para jantar com ele e Adriana, mas troca de lugar e segura as mãos da noiva, em cima da mesa, sem dizer uma palavra. No quarto de Regina, Renata pergunta por Roberta. Porém, Inês diz que a moça não apareceu por ali, mas diz que talvez a moça tenha estado no quarto, enquanto ela e Regina estavam dormindo. Sem graça, Renata diz que a irmã deve ter ido à lanchonete, mas Regina insiste em saber como está Gonçalo. A moça então conta que seu pai não teve melhoras e o médico ainda não disse nada. De repente, Renata recebe uma mensagem de Roberta avisando que foi para casa. Jerônimo não entende como a cunhada pode sair do hospital com aquela situação. Renata tenta justificar a atitude da irmã e revela que a moça é assim mesmo, pois nunca conseguiu lidar bem com aquele tipo de coisa e precisou dar um tempo. Diante das caras tristes, Renata abre um sorriso e diz que cada um reage diferente a uma situação como aquela, e coisa e tal, mas pede a Regina que fique tranquila, pois vai ficar com a mulher no hospital. A garota manda Inês ir para casa, descansar e cuidar um pouco do filho e do marido. Regina diz que isso não é necessário, mas Renata afirma que será um prazer cuidar da mãe de sua irmã e pede para roubar um pouquinho do lugar de Roberta no coração da fisioterapeuta. Emocionada, Regina confessa que a garota não precisa roubar nada, pois ela tem seu próprio lugar em seu coração, que é tão importante quanto o dela, revelando que é o lugar de filha que a moça conquistou com tanto amor. Na cafeteria, percebendo que Matias precisa conversar com Julieta, Adriana inventa que vai ao banheiro para deixar os dois sozinhos. Mal a garota sai, a moça pergunta se o rapaz está namorando com a filha de Honório. Matias então explica que está com Adriana. Para a surpresa do rapaz, Julieta diz que não pode dizer que está contente com a notícia, pois o moço sabe o quanto ela gosta dele, mas sabe a bênção que é estar ao lado da pessoa que se ama. E por isso, gostaria de parabenizá-lo, principalmente porque em momentos como aquele, vai ser muito importante para ele estar ao lado de uma pessoa como Adriana. Enquanto isso, no interior, Carlos leva a mãe para casa e diz a ela que precisa pedir um favor. O moço quer que a mulher não dê mais aulas para Matilde, mas Elvira diz que a moça está evoluindo muito. No entanto, sendo sincero, o rapaz revela que se apaixonou por Matilde como ela é, e que a moça só está fazendo tudo aquilo para agradar a sogra, pois Elvira acabou aceitando a garota como nora.
Sensibilizada com as palavras do filho, a mulher finalmente se dá conta que Matilde realmente ama Carlos. O rapaz diz que também a ama, pedindo à mãe que aceite a moça como ela é e que, se der uma oportunidade de conhecer Matilde como ela é, também vai gostar da moça. Nesse meio tempo, Álvaro encontra o primeiro bar que encontra e enche a cara. No dia seguinte, Antônio aparece no quarto de Regina e conta que, desde o dia em que os dois se separaram, ele se tornou seminarista. Renata avisa que vai aproveitar a visita para descer e tomar um cafezinho. Assim que fica sozinha com o toureiro, Regina pede a ele que conte tudo, afirmando que os dois têm muito o que conversar. Nesse meio tempo, na penitenciária, Josefina procura um lugar para fazer sua primeira refeição atrás das grades. Porém, uma das presas, atirando cascas de banana no prato da bandida, manda a mulher se levantar imediatamente. A assassina calmamente pega as cascas, atira em cima da mesa e quer saber por quê. Outra presa responde que ali é o lugar da manda-chuva da ala. E Josefina argumenta que disseram a ela que poderia se sentar onde quisesse. A mulher avisa que a informação estava errada e que ali todas têm suas regras e códigos internos e diz que é melhor a nova detenta começar a respeitar isso. Josefina se faz de idiota e responde que não sabe quais são essas regras e códigos, mas a chefona avisa que ela vai aprender bem rapidinho. Mas, por enquanto, é bom que fique claro que quem dá ordens ali é Gansa. Rindo, Josefina pergunta quem é a tal de Gansa e a detenta, se apresentando, enfia as cascas de banana de novo no prato da assassina. A líder da gangue manda Josefina se mandar, enquanto uma de suas comparsas atira a bandeja de comida da mulher no chão. Gansa manda Josefina pegar a comida do chão e mudar a forma como olha para ela, ou vai sofrer as consequências. Uma das agentes da penitenciária se aproxima e a gangue resolve se afastar, dizendo que só estão se apresentando para a carne nova que acabou de chegar. Sem dizer nada, Josefina começa a recolher as coisas, que estão caídas no chão do refeitório. Nesse meio tempo, Antônio conta a Regina que seu amor por ela o cegou e, ao invés de aceitar a realidade, acabou se rebelando e escolheu o caminho mais fácil. A mulher diz, então, que, quando Josefina contou que seu ex-namorado tinha se aliado a ela, ficou muito magoada, pois não esperava que o cara a traísse daquela maneira. Se dizendo arrependido, Antônio conta que naquela época já tinha descoberto que Josi Álvares e Josefina Monterrúbio eram a mesma pessoa, mas ao invés de contar a ela ou a Gonçalo o que sabia, preferiu procurar a assassina e se aliar a ela. Na mesma hora, o seminarista lembra de sua conversa com Josefina, quando os dois fizeram um acordo para se vingar de Gonçalo e Regina. O homem ainda conta que cometeu o maior erro ao fazer aquilo, e desde aquele dia, a vida dele se tornou um inferno. Na sala de espera, Isidro e Inês, que estão chegando ao hospital, encontram Renata comendo um lanchinho. A moça explica que foi até a cafeteria comprar alguma coisa, pois Regina está com Antônio. O casal se assusta com a novidade, mas Jerônimo chega em seguida, cumprimentando todo mundo e avisando a esposa que trouxe uma muda de roupa limpa para ela. Renata conta então que está achando Regina melhor, pois parece que ela está um pouco mais animada. Jerônimo então quer saber como está Gonçalo, e Renata se entristece, dizendo que o pai está na mesma e logo vai na UTI para vê-lo. O rapaz avisa que vai acompanhar a esposa para ver o sogro, e depois vai levá-la para casa para tomar um banho e descansar, já que Inês vai ficar com a amiga. Enquanto isso, no quarto, chorando como sempre, Regina pergunta a Antônio se foi aquela culpa que ele carrega que o aproximou de Deus e o levou a dedicar a vida a ele. O seminarista diz que sim, mas só vai poder cumprir sua missão se sua alma descansar, pois ele tem uma dívida com a fisioterapeuta e alega: se eu tivesse falado antes, talvez vocês não tivessem sofrido esse atentado. Regina então explica que mesmo assim, Josefina não vai poder mais fazer mal à sua família, pois a mulher já está atrás das grades. Antônio, então, afirma que vai denunciar a comparsa e contar que não é a primeira vez que ela tentou tirar a vida da fisioterapeuta e de Gonçalo. A mulher se surpreende com a declaração e diz que sabia que Josefina tentou tirar sua vida várias vezes, mas não sabia que ela também tinha feito isso com o ex-marido. O seminarista então revela que a bandida pretendia matar o marido no dia do jantar de gala da fundação, lembrando imediatamente de como ele conseguiu que a mulher cometesse o crime. Ele também lembra de Carla, que viu os dois e acabou tendo um infarte fulminante enquanto os dois fugiam do local. Antônio conta que naquele dia ele conseguiu que a assassina não matasse Gonçalo, mas da mãe de Regina não. Na recepção, Inês comenta com o marido que Renata cuida o tempo todo de Regina, como se fosse filha dela, enquanto Roberta nem dá bola para a mãe, que está ferida.
Ela diz ainda que a moça é muito estranha e coisa e tal. Mas Isidro conta à mulher que tem algo em Roberta que não lhe agrada e ela não inspira nenhuma consciência. No quarto, Regina conta que sua mãe morreu de infarte, mas não deveria ter falecido, sabendo que Antônio a traiu e também a Carla daquela maneira. O homem então pede que Regina o perdoe para que ele possa recuperar a sua paz. Na UTI, Renata diz ao marido que é muito triste ver o pai daquele jeito. Jerônimo lembra que Gonçalo é um homem forte e o fato de estar estável já é um bom sinal. A moça, então, conta ao marido que Josefina vai ter que dar explicações e pretende visitar a mulher na cadeia, pois precisa dizer a ela tudo o que tem engasgado. Depois de conversar com o garoto, Roberta desfruta o café da manhã com Augusto no motel e diz ao fazendeiro que achou estranho ele não ter planejado nada para separar Jerônimo e Renata. O sujeito diz que tem o plano perfeito, mas infelizmente vai ter que adiá-lo. Roberta quer saber por quê e diz ao amante que quanto mais o tempo passar, mais vai ser difícil separar o casal. Augusto diz que sabe disso, porém, depois do que aconteceu com Gonçalo, ele está de mãos atadas. A moça insiste para que o sujeito conte tudo a ela, mas ele diz que não vai contar nada. Roberta, então, alega que se ele for precisar de sua ajuda, vai ter que contar tudo. Porém, o fazendeiro explica que só vai contar a ela o que precisar, pois seu plano não pode falhar e será a bala definitiva, para que Jerônimo e Renata não possam ficar juntos nunca mais. A moça começa a rir e diz que não acredita em uma palavra do que o sujeito está dizendo. No hospital, Regina perdoa Antônio e diz que ele não precisa confessar para as autoridades o que fez junto com Josefina. Mas o homem, chorando, diz que tem e precisa fazer isso, explicando que faz parte do processo ser humilde e aceitar que errou de forma muito grave. Ele diz ainda que tudo isso é muito importante para a sua salvação. Regina, então, diz ao ex-namorado para ele fazer o que achar melhor, pois só quer que o seminarista fique em paz. Na frente da penitenciária, Jerônimo chega com Renata e pede à esposa que não deixe Josefina magoá-lo ainda mais. Enquanto isso, dentro da cadeia, Josefina é colocada para lavar as privadas do banheiro feminino do local. Cheia de nojo e quase vomitando, a mulher passa a mão na vassoura e nos desinfetantes, começando a dar um jeito no local. Depois do serviço duro, a presa avisa a carcereira que já terminou o serviço. Porém, a mulher não aceita e diz que ela tem que tirar todas as manchas do chão, pois o local precisa de uma limpeza profunda. Josefina alega que se fizer isso, vai acabar com suas mãos e não vai adiantar nada. Mas a agente penitenciária diz que, na cadeia, as assassinas pagam com sangue pelo que fizeram. Outra agente aparece, dizendo que Josefina tem visita. Antes de ir embora, ela encara a carcereira e pensa consigo mesma: o dia que eu sair daqui, você também vai sair, mas vai para o inferno. A presa é conduzida até a área de visitas, mas ao dar de cara com Renata, ela diz: "Ah, é você." A moça pergunta se não disseram a ela que sua filha queria lhe ver. Josefina diz que sim, mas vai direto ao ponto e quer saber o que ela quer. Renata pergunta por que ela atirou no pai e em Regina, mas Josefina vira o jogo e pergunta se a moça foi até a cadeia só para reclamar, pois achou que ela tinha aparecido para saber como sua mãe está. Disposta a ter uma conversa sincera com sua progenitora, Renata diz: "Peraí, mamãe. Quando você atirou, sabia que isso poderia acontecer. Você achou que poderia se livrar da justiça como sempre fez? É isso?" E Josefina responde: "Quando a vida não é justa, devemos procurar justiça com as próprias mãos." Mas Renata, furiosa, avisa que é melhor a mãe nem tentar se explicar, pois não existe justificativa para tudo o que ela fez. A moça lembra que a bandida atirou no homem que lhe deu amor, carinho, compreensão e tudo o que ela tinha na vida, inclusive adotando as supostas filhas, mas a mulher grita que Gonçalo a traiu e não podia permitir. Para piorar a situação, a maluca diz: "Talvez eu até tivesse perdoado se ele tivesse ficado com qualquer outra, mas me trocar pela Regina Soberon não. Isso foi uma humilhação imperdoável." Surpresa, Renata comenta que não entende como a mãe pode ainda se sentir ofendida, lembrando que ela roubou a filha da fisioterapeuta e coisa e tal. Mas Josefina deixa todo o seu ódio escapar e diz que foi Regina quem se meteu no seu caminho, lhe roubou Roberto e agora Gonçalo, e afirma: "Eu não vou deixar o caminho livre para essa mulher." Renata se estressa e manda a mãe não ofender nem Regina, nem seu pai. Josefina se joga para trás na cadeira e pergunta se agora a filha resolveu defender Gonçalo e a cretina da esposa dele, e ao invés de defendê-la, que é sua mãe. Para completar, Josefina manda a filha embora, dizendo que ela é insuportável.
mas a moça finca o pé e diz que não vai sair dali até que a mãe confesse qual a verdadeira razão para tanto ódio. Renata ainda quer saber por que a mulher sempre tratou Roberta com muito amor, enquanto para ela só sobraram desprezo e maus tratos. Só para variar, Josefina manipula a situação e diz a Renata que, ao contrário do que ela imagina, ama a filha mais do que a moça tem noção. Renata diz que não acredita em nada daquilo e ainda pergunta se a mãe se lembra do dia em que cortou seus cabelos por uma besteira, querendo saber se sua progenitora tem ideia do que ela sentiu naquele momento. A mulher então diz: "Ai, filha, você não entende nada. Tudo tinha um propósito. Eu não sabia o que fazer com a presença da Roberta na minha vida. Tinha medo que alguém achasse que ela não era minha filha, e por isso a super protegi. Por isso eu fazia tudo para que todos pensassem que ela era minha preferida. Mas vai brincar com os miolos dos outros assim no inferno? Que mulher maldita!" Enquanto isso, na cafeteria do hospital, Serena conta a Adriana que César não disse nada e que o deixou em casa no dia anterior. A moça ainda conta que se ofereceu para ficar e cuidar dele, mas o rapaz preferiu ficar sozinho. Serena lembra que o amigo contou que brigou feio com o pai há alguns anos, porque o homem não queria que ele fosse chefe. Adriana diz que sabe disso, mas as duas precisam conversar com alguém da família do rapaz, pois o moço não se dá conta dos lapsos mentais, e isso pode ser muito perigoso. A garota concorda, mas diz que prefere fazer isso depois de saber o resultado dos exames. A filha de Honório, então, quer saber quando o moço vai falar com o médico, e Serena conta que ela mesma vai fazer isso naquele momento. A garota explica que César disse que tinha compromisso no centro, e disse que depois pegava o resultado. Mas ela resolveu se oferecer, porque quer falar com o médico sem que César esteja presente. Preocupada, Adriana diz que vai acompanhar a moça em sua visita ao médico, pois precisa descobrir o que o amigo tem. Na cadeia, Renata manda a mãe não subestimar sua inteligência, pois ninguém teria suspeitado de nada se ela a tivesse tratado tão bem quanto tratava Roberta. Para completar, a moça diz: "Você nunca me amou. Você me insultava, me batia, me maltratava e me humilhava sempre que podia." Josefina dá um berro e manda a filha parar de exagerar. Mas Renata enfrenta a mãe e lembra do dia de seu aniversário, quando Josefina a chamou de vadia, e ainda disse que uma mulher decente deveria se comportar como Roberta. Naquele dia, Josefina também disse à filha que ela era cínica e tinha vergonha de ser sua mãe. Depois da pequena reflexão, Renata joga na cara da progenitora o seguinte: "Você disse que se envergonhava de mim, mas nunca se importou com as baixarias que a Roberta fazia, apesar de eu ser sua filha, mamãe." Josefina então inventa mais uma e diz que Renata sempre foi rebelde como o pai. Mas Roberta, ela pode formar a sua imagem e semelhança, apesar de não ser sua filha. Renata se surpreende e quer saber se imagem e semelhança significa prejudicar as pessoas que as rodeiam. Mais uma vez a mulher diz que a moça não consegue entender e conta que está se referindo ao temperamento de Roberta, que foi mais compatível com o dela. Porém, o temperamento de Renata sempre foi uma dor de cabeça. A safada, fazendo cara de inocente, diz: "E apesar de você ser minha filha, eu te amo." Enquanto isso, na capital, César chega ao centro procurando por Inês. Maribel conta que no dia anterior, balearam Regina e o marido dela na porta da igreja. O rapaz comenta que acha estranho sua namorada não ter dito nada e conta que está namorando Adriana. Nesse meio tempo, Renata continua tentando entender os motivos que levaram Josefina a ser uma assassina. Renata diz à mãe que entende que a mãe sempre se deu muito bem com sua irmã e que a ama, mas não se importou em atirar no homem com quem Roberta iria se casar e estava grávida dele. Dando uma de louca, Josefina responde: "Olha, eu não sei realmente o que você esperava de mim, porque a melhor prova de que a sua irmã não está acima de você foi o que aconteceu com o Rafael." Renata fica cada vez mais confusa. Josefina então explica: "Filha, eu não atirei no Jerônimo." E a moça, chorando, diz: "Graças a Deus você não atirou no Jerônimo, mas você o envenenou contra mim, mamãe. Há muitas maneiras de atacar. E você conseguiu destruir totalmente a minha vida. E olha, eu não sei se você é capaz de perceber, mas há amores que se arrastam. O seu amor foi o que mais me fez mal, pois o que você fez comigo foi o maior mal que se pode fazer a um ser humano, mamãe." Josefina se indigna e diz a Renata que ela também lhe fez mal, pois a filha chegou no pior momento da vida dela, contando que a moça jamais foi uma filha desejada, nem por Roberto, nem por ela. A jararaca ainda diz que só pariu a moça porque não teve outra escolha. Resignada, Renata diz à mãe que finalmente ela reconhece que jamais a quis, e que tudo o que falou até agora para justificar o desamor dela
foram puras mentiras. A moça afirma que, mesmo assim, não está surpresa, pois tudo o que Josefina sabe fazer é mentir. E Josefina, com toda a sua crueldade, responde: Renata, entenda isso. O pior que podia me acontecer é que você fosse minha filha. É isso mesmo. Porque por sua culpa, o seu pai me deixou. Se eu não tivesse ficado grávida, ele teria ficado comigo. Mas não. Você apareceu, a filha bastarda de Roberto Gamba, e ele não aguentou. Sem perder a elegância, mas chorando muito, Renata diz: Eu até te agradeço, sabe? Dói saber tudo isso, é claro, mas afinal, eu sei no que se baseia o seu ódio. Ele se justifica por eu simplesmente que eu sou, não é? Eu sou a filha do homem que nunca te amou. Josefina simplesmente fica parada, com cara de tacho, sem dar uma palavra. No hospital, Antônio conta a Isidro e sua esposa por que decidiu se tornar padre. Mas Inês deixa claro ao sujeito que a traição que ele cometeu contra sua amiga, ela jamais vai perdoar. Pedindo licença, Inês vai para o quarto de Regina, apesar da insistência de Isidro para que ela fique na sala de espera. O tabelião resolve pedir desculpas a Antônio e justifica a atitude da mulher, dizendo que ela está muito abalada com tudo o que aconteceu. Porém, o ex-toureiro, dando razão a Inês, mais uma vez admite que cometeu um grande erro quando se aliou a Josefina, que também chegou a mentir para Isidro. Antônio pergunta ao sujeito se ele se lembra da ocasião, enquanto, em sua mente, passa o filme do que aconteceu. O seminarista se recorda que Isidro chegou a perguntar a ele se tinha descoberto se Josi Álvares e Josefina Monterrúbio eram a mesma pessoa, e ele, na época, garantiu que as duas eram pessoas diferentes e não existia nenhuma relação entre as duas mulheres. Isidro revela que se lembra do episódio, mas o importante é que, agora, o homem está tentando se retratar. Antônio então comenta que conheceu a maldade de Josefina de perto e nem sequer saber que ela está na cadeia o deixa tranquilo. O tabelião fica preocupado e pergunta ao amigo se ele acha que a bandida poderá continuar com suas maldades, estando presa, ou mesmo possa escapar do presídio. O seminarista então explica que Josefina é uma mulher maquiavélica e ardilosa. Ele ainda afirma que a bandida não vai se dar por vencida. Nesse meio tempo, Josefina diz a Renata que a moça a irrita com tanto drama, pois adora lembrar de momentos desagradáveis. Enxugando as lágrimas, Renata diz que não vai mais fazer isso, mas às vezes é preciso conversar sobre essas coisas. Com raiva da mãe, Renata diz: Você sempre me tratou como se eu fosse a pior das mulheres. Gostava disso, né? Gostava de me humilhar na frente de todo mundo e em público. Imediatamente, Renata se recorda do dia em que foi agredida pela mãe na festa de Matias, por causa de fotos falsas que foram espalhadas pelo jardim a partir de um helicóptero. A moça resolve desabafar e diz que a mulher não sabe como tem sido difícil viver com o pseudo-amor dela e o quanto dói ser sua filha. Mas na verdade Josefina tem razão. Chorando muito, Renata diz: Eu acho que sou muito boba mesmo porque cheguei a achar que talvez pudesse te encontrar arrependida. Você poderia estar mal. Mas a maluca pula da cadeira, abre um sorriso e revela: Ah, não. Não. É claro que não estou arrependida de nada, filha. Claro que não. Tudo que fiz por um motivo importante. Pronto, foi a gota d'água. Renata explode e diz: Importante para você, para seu egoísmo, para sua arrogância. Mas isso acabou, mamãe. Pra mim acabou. Eu só não vou deixar de me lembrar de todo o mal que você me causou. Essa vai ser a última vez que nos falamos, mamãe. Josefina resolve tirar onda com a cara da moça e diz: Mas você, a mulher bondosa, a mulher virtuosa. Ai, filha, você vai abandonar a sua mãe, a sua pobre mãe que está presa? E Renata deixa claro que não tem nenhuma dívida com a mulher, mas promete estar no julgamento dela, e depois, as duas nunca mais voltarão a se ver. Pegando na mão da filha, Josefina diz que, mesmo ela dizendo tudo aquilo, sabe que a moça não vai deixar de se importar com ela e nunca vai esquecê-la, pois, gostando ou não, foi ela quem lhe deu a vida. Porém, determinada, a moça diz que a mãe tem razão, mas decidiu deixar para trás tudo o que lhe faz mal e exigir respeito. Por isso, não quer voltar a vê-la nunca mais. Enquanto isso, Honório diz a Constanza, denunciada ou não, aliada a Roberta ou não, o importante é que agora Josefina está na cadeia. Mas a socialite diz que nunca vai se perdoar por ter apresentado a mulher ao seu irmão, e conta que não tinha na cabeça quando resolveu apresentar os dois, lembrando de quando insistiu para Gonçalo contratar a colega de colégio. Honório, tentando consolar a esposa, diz que no meio de toda aquela maldade apareceu Adriana, que foi uma bênção na vida do casal. No hospital,
O médico explica a Adriana e Serena sobre os exames realizados em César e diz que o que encontraram é muito grave, mas o diagnóstico só pode ser dado a um paciente ou a um familiar. Serena, então, diz que Adriana é a namorada do rapaz e que ele é a pessoa mais próxima do rapaz, pois ele está brigado com a família. O médico, então, explica que César tem um tumor no cérebro, mas não sabem se vão poder operar, pois dependem de outros exames. Porém, é urgente que as moças entrem em contato com ele e com a família, para informar o que está acontecendo. Inês leva Regina para ver Gonçalo na UTI e a mulher se desespera. Ela agradece à amiga e diz que precisava ver o marido, nem que fosse de longe. A mulher então comenta com a amiga, que a levou até lá para tranquilizá-la e não para deixá-la ainda mais nervosa. Mas Regina confessa que está muito desesperada e declara seu amor pelo marido, lembrando da primeira vez que os dois se viram. Inês pede que a amiga lembre de todos os momentos felizes que viveu com o empresário, pois recordar é viver, e se reconectar com a vida será a energia que ela estará mandando para Gonçalo. Através do vidro da unidade de terapia intensiva, Regina diz ao marido que o ama e manda beijos para o empresário, que permanece inconsciente. Na saída do consultório médico, Serena pergunta a Adriana se ela sabe como encontrar a família de César. A moça diz que não, mas talvez Constanza ou Inês possam ajudar. Serena lembra que, talvez no centro, haja alguma informação que permita localizar o pai do rapaz. Porém, Adriana comenta que não acredita que tudo aquilo esteja realmente acontecendo com César. Ela diz ainda que, antes de contar tudo ao rapaz, precisa localizar o pai dele, pois quer que o homem esteja presente quando ela tiver que dizer a verdade. Julieta chega ao hospital e encontra Matias na sala de espera sozinho. O rapaz enxuga as lágrimas e a moça, dizendo que trouxe chocolates para Regina, também queria saber como Gonçalo está. César aparece e cumprimenta Matias. A moça se espanta e pergunta ao amigo se ele conhece o rapaz. César, então, explica que conhece toda a família do moço e que Adriana é sua namorada. Julieta fica surpresa ao saber do babado, mas, justamente nesse momento, a moça aparece. O rapaz abraça a Adriana, chamando a garota de meu amor, e pergunta por que ela não disse nada a ele sobre o que aconteceu. Ela faz um sinal para Matias, mas o rapaz lida com a situação, como se ainda tivesse algo com o rapaz. Na UTI, Regina lembra a Inês que os dois costumavam conversar sobre Josefina, e ele sempre dizia que não poderia se divorciar dela porque a mulher estava muito doente. A fisioterapeuta recorda que essa foi outra mentira da megera. Inês comenta que, se talvez a amiga tivesse visto uma foto da Bruaca ou investigado mais, poderia tê-la reconhecido, e agora, a história seria muito diferente. Regina, então, conta que, se isso tivesse acontecido, ela e Gonçalo poderiam estar juntos desde aquela época, e diz que ainda se lembra quando ele comentou que não amava mais a esposa e queria deixá-la. Num flash de memória, a fisioterapeuta recorda do encontro dos dois em um restaurante, quando Gonçalo contou sobre a volta de seu filho. Sendo sincera, Inês comenta o que deve ter sentido Josefina com tudo isso, porque tanto Roberto quanto Gonçalo primeiro a conheceram, mas depois acabaram preferindo a amiga. Continuando o papo, Regina conta que Josefina deve ter descoberto sobre a atração dos dois e inventou a doença, para que Gonçalo não a deixasse. Inês concorda e ainda diz que Regina não sabia quem a mulher era, mas Josefina tinha total noção de quem era a fisioterapeuta e por isso chantageou o marido. A doente lembra ainda que Josefina conseguiu encher Gonçalo de culpas por coisas sobre as quais ele não tinha nenhuma responsabilidade. Porém, Inês afirma que, apesar de tudo isso, o amor entre a amiga e Gonçalo se manteve vivo, apesar de tudo. Regina, então, se lembra do dia em que os dois se beijaram pela primeira vez e diz que o amor dos dois, apesar de todos os obstáculos, também vai sobreviver a mais um, pois Gonçalo precisa sobreviver para alcançar a felicidade, que está tão perto. Do lado de fora do presídio, Renata diz a Jerônimo que foi muito bom ter ido conversar com a mãe, pois apesar de ter sido doloroso, a mãe deixou cair a máscara e é um alívio para ela. Quando os dois estão indo embora, Roberta aparece e diz que está ali fazendo o mesmo que a irmã, pois apesar de não ser sua filha, a mulher lhe deve muitas explicações. Renata concorda, mas avisa a irmã que, com ela, a coisa vai ser mais suave, pois Josefina ama a garota. Porém, Roberta é taxativa e diz que Josefina Monterrubio não ama ninguém a não ser si mesma.
A moça aproveita para agradecer Jerônimo por ter vingado a morte de Rafael, pois soube que foi ele quem capturou Josefina, e ainda diz que, apesar das dúvidas do cunhado, o amor dela pelo irmão dele foi real, e foi tão forte que Josefina, nem fazendo o que fez, pode terminar com aquele sentimento. Sem dizer mais nenhuma palavra, a moça se despede. Renata, por sua vez, diz que a irmã está sofrendo com toda aquela situação, pois sempre acreditou que Josefina era sua mãe, e não consegue lidar com o fato da mulher ter matado o amor de sua vida. Em sua cela, Josefina jura que Renata vai morrer pensando que é sua filha, pois jamais vai permitir que Regina seja feliz ao lado da moça. Pensando consigo mesma, a maluca diz: eu não sei quem eu odeio mais, se é Renata ou se é Regina. Ai meu Deus, eu só espero que Gonçalo morra. Ele não pode ficar vivo. Eu quero que as Dá sofram com a ausência dele. Eu quero que elas chorem pelo resto da vida. No interior, Marina encontra o tio tremendo e percebe que o padre está ardendo em febre. O sacerdote diz que está com muito frio e a médica resolve examiná-lo. Depois de escutar os pulmões do religioso, ela liga para Bonita e pede ajuda a Lázaro para levar seu tio para o hospital da cidade, pois acha que o sacerdote está com pneumonia e não quer arriscar a saúde dele sem os devidos cuidados médicos. Lázaro avisa a galera que vai sair para ajudar a médica e seu tio. Porém, Matilde fica preocupada, pois o casamento poderá ser adiado novamente, se Severino não se curar a tempo. Na casa de Alzira, Ezequiel não larga a filha e diz que, como o patrão está na capital, vai ficar em casa cuidando da menina. Alzira quer saber por que o marido está tão preocupado, pois ele insiste em dizer para ela não andar sozinha e nem abrir a porta para ninguém. O capataz, então, diz que precisa proteger a esposa, pois Neves está vivo e fugindo da justiça. Nesse meio tempo, Álvaro vai ao consultório de um colega. É Sintra, o antigo comparsa de Josefina, que também fugiu para o interior. O médico quer saber como Neves o encontrou, e o sujeito explica que, quando foi procurar um lugar para ficar na cidade, viu um letreiro com o nome do doutor e resolveu dar uma passadinha para saber como o amigo estava. Sintra deixa claro que atende todo mundo que precisa e faz o que pedem a ele que faça. Neves não entende, e o doutor explica que o colega sempre foi muito exigente e ético, e por isso, não sabe o que ele está fazendo ali. Álvaro comenta que precisa de dinheiro, e não importa como ele vai ganhar, dizendo que pode ajudar o colega em tudo o que ele precisar, mas ninguém pode saber seu paradeiro, nem mesmo que trabalha para ele. Na cadeia, Roberta está tendo um piti por causa da demora de Josefina. A carcereira explica que a mulher não deve demorar, e conta que, quando a moça chegou, tinha acabado de terminar a primeira rodada de visitas. Roberta tenta humilhar a agente, mas a mulher responde à altura e informa que do lado de fora tem os horários de visitação e se ela não quiser esperar, pode ir embora e voltar outro dia. Roberta decide esperar, mas pensa consigo mesma: em pensar que eu te amava, mamãe, que por você eu era capaz de tudo, como pude ser tão cega? Na casa de Alzira, Ezequiel ainda conta à esposa que foi por causa da fuga de Neves que tiveram que levar Carina para a Bonita e a campesina precisa estar preparada para enfrentar o cara, caso ele apareça. O capataz ainda diz que vai trazer uma coisinha para que Alzira se defenda se o sujeito aparecer.